Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2015. Bem-vindo à TV Poços, estamos ao vivo agora, neste momento, à noite, após o Telefatos, tem a reapresentação desta edição. Você é o convidado a participar desde já através do telefone 3721-6955. 3721-6955 é o telefone para você ligar e fazer perguntas. Também através da rede social do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página e neste local na internet você pode assistir os programas antigos, ou melhor, anteriores do Jornal do Sul de Minas e também mandar as suas participações. O nosso entrevistado de hoje, Luiz Carlos Lima, ele é secretário municipal de Defesa Social. Tudo bom, coronel? Bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui. Satisfação toda nossa. Hélio Scalvi também participa, colaborando nesta edição. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Tiago. Bom dia, Coronel. Bom dia você ligado no Jornal do Sul de Minas logo cedo aí, uma manhã belíssima em Poços de Caldas, né, Zambrano? Bonita mesmo. Bonita mesmo. Quente logo cedo. Então, solzão legal. Devemos ter hoje mais um dia abafado, né? Tomara que não caiam aquelas chuvas torrenciais, né? Que geram trabalho para o Coronel Lima, né? Que é o Defesa Civil. Não, torrencial. Ele quer a chuva, mas... O adjetivo foi colocado assim com adequadamente. O senhor aqui não entendeu. São chuvas torrenciais, entendeu? Que prejudicam mais do que... Adjetivo com sotaque paulista ainda, relembrando meus os antepassados lá Exatamente. Da beira de Campinas ali. Amparo. Exatamente. Não, é porque é o seguinte, eu não sei se o senhor sabe, as chuvas torrenciais não colaboram em nada com a infiltração dos lençóis freáticos. Ah, sim. Muito pouca água infiltra. Então, quando nós temos chuva a constante, fininha, que vai infiltrando. Então, torrencial, esse é o adjetivo. Sim, senhor. Grato pelo esclarecimento, o senhor sempre muito prestativo. Tiago Quinteiro, como vai? Tudo bem, Zambrano, Coronel Lima. Bom dia. Linho, prazer participar aqui com vocês de novo. O povo diverte aqui, né? Tem umas horas que dá uns entreveros, mas dá uma divertida. Mas faz parte. Por isso que chama entretenimento, né? Entretenimento. Metade entretenimento, metade jornalismo, vamos dizer. Tem uma parte aí. Vamos lá. Agora eu vou falar uma coisa séria. Fale. Eu recebi ligações ontem com relação à reclamação aí de telefones da prefeitura que não estão funcionando. Ah, é verdade. Inclusive na UPA, né, telefones não funcionando, e causou até um transtorno para o SAMU. Por quê? Muitas vezes atendimentos que não são de urgência e emergência, né, as pessoas têm costume de ligar para o SAMU. O que o SAMU faz? Ele aciona a ambulância, aquela ambulância branca da UPA, para poder realizar o atendimento. Como não está funcionando, né, o telefone, os ramais dentro da UPA, o pessoal do SAMU não conseguia contato com o pessoal da UPA, por isso, né, o pessoal do SAMU está fazendo atendimento além de urgência e emergência, também os atendimentos que eles chamam de atendimentos eletivos, ou seja, atendimentos que não são urgentes, estão fazendo porque está sem esse contato aí com a UPA. Então a gente pede à prefeitura, né, que restabeleça aí o contato da UPA via telefone, porque as pessoas utilizam, as pessoas precisam, e também outros serviços, né, que tem que entrar em contato com a UPA, no caso aqui que eu disse do SAMU, também precisa de fazer essa ligação. Se você quiser em casa testar e ligar no telefone 3697-5361, 3697-5397, você vai perceber que os telefones não estão funcionando. E também de outros serviços, em PSFs também está acontecendo isso, em escolas. Então a gente pede aí também à prefeitura, eu não sei se está com problema aí de pagamento de conta, mas é uma situação aí que a gente sabe que atende diretamente ao público e muitas vezes os servidores, né, da própria prefeitura, e precisa aí ter esse contato restabelecido, Zambrano. Ok, vamos conhecer as manchetes dos jornais impressos em circulação nesta sexta. O Jornal da Cidade, agentes de trânsito aprovados em concurso público ainda não foram chamados, depois até o Leon pode falar disso pra gente. Jornal da Mantiqueira, direção da Santa Casa demonstra cenário de crise. Deixa eu mostrar aqui, não mostrei o Jornal da Cidade. Jornal da Mantiqueira. Manchetes de hoje. O Jornal de Poços, município descumpre lei que prevê câmeras em agências bancárias. Né? Daí eu não sei se é o município ou se é a própria agência que teria que fazer isso.
Né? Acho Pelo amor de Deus, jogar essa conta no município é um absurdo. Só faltava essa. Só falta isso daí, cair no colo da prefeitura, né? E a prefeitura gente pagando imposto. Aí a prefeitura tá com muito dinheiro para botar cana. Capaz mesmo, né? Que nem diz, né? Folha Popular, ó, gestão compartilhada pode ser solução para a Santa Casa, o que também a gente comentou disso ontem aqui dentro do Jornal Sul de Minas, lembrando. Acabou? Acabou. Então vamos prestar atenção aqui. É o seguinte, secretário, recentemente aí, vamos começar do assunto mais quente, mais atual, que são os radares, né? A instalação dos radares. Já há alguns dias vem acontecendo as obras para instalação de postes e pardais. Quando começa a funcionar? Serão quantos radares no total? Velocidade permitida? Nos dê esses detalhes, por favor. Ok. Bom, só fazer um pré-implantação, ok? Que é exatamente o aspecto que nós estamos municipalizando em um certo período, isso está dentro de um contexto, e agora nós estamos efetivando, dentro do processo de prestação de serviço contratado pela Prefeitura, um pacote de serviços, que são 12 itens, dos quais 2 deles referem-se a medidores de velocidade. Um medidor, pura e simplesmente, o outro, um medidor acoplado, conjugado com avanço de sinal e invasão de faixa de pedestres. Câmara fotográfica? Sim, todos eles têm registro fotográfico de imagem. E nós vamos, então, já dispusemos eles ao longo da João Pinheiro e um pedaço da Mansur Fraia. Então, nós teremos, em cada sentido de tráfego, 3 pontos com o semáforo conjugado com avanço de sinal e mais 3 pontos em segmento ou trecho de via para medição de velocidade entre os cruzamentos. Então, ao todo, nós teremos 6 pontos de controle em cada sentido, num total de 12, pegando todas as faixas da via. Então, esse processo está na fase de instalação pelo prestador de serviço, ele tem o prazo até o dia 5 de março para concluir essa atividade. Nós temos um cronograma que, a partir da disponibilização do equipamento em condições de funcionar, nós teremos 15 dias de atividade de informação e de educação, e após isso é que nós daremos início à fiscalização efetiva. Então, se nós fizermos mais ou menos a conta, nós estamos dizendo que a operação deve ocorrer após o dia 20 de março. Só que, para que eu consiga cumprir essas datas, eu ainda tenho uma demanda em paralelo que está sendo equacionada, relativa à contratação da rede bancária para fazer o recolhimento das infrações. Então, já está tudo fechando e a gente quer crer que essa data realmente seja possível de ser efetivada como compromisso de operação. Só uma dúvida, nós estamos aí, infelizmente, num crescente de criminalidade na cidade. Então, na madrugada, por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de parar, outras têm o hábito de observar, parar, observar e seguir. Exatamente objetivando a segurança. Isso poderá continuar sendo utilizado, esse precedente, ou tem que parar no sinal, não pode avançar sobre a faixa? Isso, é importante, mas me permita aqui uma primeira discordância do crescente de criminalidade, que em 2015 todos os dados estão indicando exatamente o oposto. Então, segundo as informações do sistema, nós temos uma redução bastante significativa da criminalidade violenta, principalmente. Tá bom. Então, mas aí, do ponto de vista especificamente da operação do radar, o que determina não é o radar. Se o semáforo está funcionando, e nem a hora, né? Se o semáforo está funcionando, o vermelho é ultrapassar o sinal vermelho. O instituto que se tem para administrar essa situação é o amarelo piscante em determinadas faixas de horário. Então, se o semáforo estiver em amarelo piscante, automaticamente não há detecção de avanço. Então, o que nós vamos fazer é uma avaliação em relação à manutenção ou não do sinal do ponto de vista de ordenamento de fluxo de tráfego. Nós temos amarelo piscante no semáforo lá do Parque Primavera, ali naquele trevo, em alguns outros trechos, e vamos avaliar essa questão João Pinheiro também. Pinheiro. O que ainda não nos dá segurança para fazer isso foi exatamente que nós temos um perfil de acidentes de muita gravidade na madrugada, exatamente nesse horário. É verdade. Então, assim, é uma medida que merece muito cuidado, muita cautela, porque se o foco é a segurança e a redução dos acidentes, infelizmente, é um horário que nós temos essa situação,
e o pare, olhe, observe e faça a transposição do cruzamento com cuidado, tá certo? Ele vale para aquelas pessoas que realmente têm consciência. Agora, essas que têm consciência e andam certo, não se preocupam com radar nem com controle de velocidade. Infelizmente, o dispositivo é para coibir aqueles que estão fora dessa faixa de comportamento. E muitas vezes, né, eles vão nos obrigar a manter o sistema funcionando permanentemente. Secretário, ainda em cima desse mesmo assunto, né, quero trazer um número para o telespectador aqui que talvez não saiba. Entre 2012 e 2014 foram 624 acidentes na João Pinheiro e na Mansur Fraia, revelando então que são 2 corredores realmente problemáticos, né? Certo. Eu queria que o senhor dissesse, não sei se eu não ouvi, qual vai ser a velocidade máxima permitida e também se o senhor pretende instalar radares em outras vias. Por exemplo, na Avenida Champagnat tem algumas pessoas que abusam da velocidade logo cedo ali entre o Colégio Objetivo e o Colégio São João o Colégio Municipal. Tem uma reta, embora tenha um redutor ali, mas o redutor é muito baixinho. As pessoas passam ali como se não tivessem, não existisse o redutor. Então, eu queria saber se o senhor tem um plano de estender esses radares para outras áreas. E também que o senhor fale, por favor, parece que a prefeitura adquiriu um radar móvel, né? Quer dizer, as pessoas vão começar a ter que tomar cuidado em toda a cidade, e não somente na João Pinheiro? Exatamente. Então, primeira informação correta, nós temos 624 acidentes nesse período, nesse eixo viário, que corresponde a 10% do total de acidentes da cidade. E isso também preocupou até o próprio Ministério Público, que nos acionou para uma conversa relacionada à segurança e à vitimização na João Pinheiro. Nós fizemos, inclusive, já uma explanação à época do qual era o projeto de operação do ponto de vista de fiscalização e segurança, que culminou, inclusive, até num termo de ajuste de conduta relacionado a João Pinheiro. E nós concentramos, nesse primeiro momento, todo esse processo de fiscalização eletrônica nesse eixo em função desse dado, dessa característica da via. Mas, lógico que nós temos que imaginar a cidade e olhar todos os pontos de acidente, onde nós precisamos intervir, e, logicamente, está dentro do escopo um avanço em relação a outros pontos. A velocidade regulamentada vai permanecer, no primeiro momento, a mesma, certo? Nós vamos estar nesses 15 dias de orientação, fazendo medição. A mesma é 60 km por hora. Aí nós vamos fazer, inclusive, uma medição para verificar qual é a velocidade real que as pessoas estão utilizando, para olhar dentro da margem. Lembrando que toda vez que nós estamos regulando uma velocidade na via de 60, no caso específico do radar, a autuação só ocorrerá a partir de 68. Sim. Então, nós já temos, inclusive, margem de segurança em relação a essa questão. Antes há uma advertência. Antes de 68? Não. Só multa com 68? Ele não faz nada. Ele simplesmente só vai detectar, enquanto infração, o que ultrapassar o limite de tolerância estabelecido. Que é 20%. Ele não é percentual, ele tem uma tabela de conversão na própria resolução que estabelece pela faixa. Porque tem algumas vias que utilizam os 20%, né? Mas isso. Já existe uma orientação técnica na própria regulamentação dos equipamentos de fiscalização e da sua operação. E bem lembrado pelo Hélio, nós vamos também contar com um dispositivo móvel, exatamente para que não fiquemos adstrito apenas ao eixo da João Pinheiro, que logicamente tem a sua relevância, mas que a gente também consiga, mesmo que eventualmente, em ações, né, logicamente programadas, fazer também controle de velocidade em outros pontos da cidade, de tal sorte que a gente consiga estabelecer o nosso slogan que está iniciando agora, que não é vigilância, é cuidado. Coronel, nós vamos ter aí em breve, né, o jogo em Poste Caldas, Caldense e Atlético Mineiro. E ontem, na tarde de ontem, o gerente de futebol do Atlético Mineiro, o Maluf, né, até ligou aqui para o Laércio Martins, que é presidente da Caldense aqui, pedindo ajuda para o Laércio Martins no seguinte sentido, né, como o Atlético Mineiro está muito preocupado com a Libertadores, eles vêm de avião para Poste Caldas
né, e voltam já, terminou o jogo, já voltam, porque eles têm uma preocupação muito grande com a Libertadores. Só que parece que está com um problema aqui o aeroporto, né, foi avisado, né, o Atlético Mineiro de que hoje o aeroporto tem problemas, que não poderia pousar aqui, teria que pousar em São João. O Maluf achou muito ruim isso, ou seja, pousar em São João e vir para cá ainda de ônibus. Eu queria saber do senhor se realmente tem algum problema com relação às luzes, alguma coisa nesse sentido, e se dá tempo de arrumar até o jogo contra o Atlético Mineiro. Isso, nós estamos com essa situação, é só ressalvar que nós não temos grandes problemas. O que acontece principalmente é a questão da navegação. A Infraero tem um horário de operação no aeroporto de Poços de Caldas em razão da própria configuração e operação do aeródromo. Então, nós estamos estabelecendo hoje um contato exatamente com a operação da Infraero, no sentido de que eles liberem essa operação no horário. Nós temos o balizamento para ser colocado, nós só apenas mudamos a estratégia, que em função do elevado índice de danos que nós temos e de furtos à sinalização da pista, nós não mais deixamos ela instalada permanentemente, porque o tráfego e a operação não demandam esse tipo de ação. Então, nós ficamos com o balizamento lá à disposição e, quando da programação da utilização, a gente vai, instala e retira. Então, nós estamos ultimando aí esses contatos com o Infraero, de tal sorte que a gente tem um certo otimismo em relação à solução dessa questão. Vamos voltar para o assunto dos radares. Secretário, vai haver a criação de uma junta do Jari em Poços de Caldas? Vai haver todo o processo necessário para a gestão do trânsito pelo município, não só Jari, que a gente fala de recursos, mas nós também temos o Instituto da Defesa Prévia. Então, vai ser estabelecido todo esse processo. Nesse pacote de prestação de serviços, inclusive, vieram 2 instrumentos muito necessários na área de informática, que a gente não dispunha desse tipo de recurso, que é o sistema de acompanhamento estatístico de acidente de trânsito, que vai importar os dados dos REDs da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Bombeiro, e também todo o suporte sistêmico, ou de informática, ou de inteligência digital, sei lá qual a melhor denominação, para que dê suporte a Jari e permita ao próprio cidadão acompanhar o andamento do seu processo. Então, no portal da Prefeitura, nós instalaremos um link que é exatamente onde o cidadão acessará os modelos e os formulários para interposição dos recursos, bem como o acompanhamento do seu processo. Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo, rapidamente. Se você tem alguma dúvida, e certamente deverá ter, em relação aos assuntos que estão sendo abordados neste primeiro bloco, nesta edição do Jornal do Sul de Minas, ligue, faça a sua pergunta. A partir desse momento, sempre bem-vinda. Nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955 na rede social. O endereço Jornal do Sul de Minas, o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Já tem a publicação da entrevista de hoje para você participar também. O intervalo é rapidinho e voltaremos já já. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 35-3722-2193. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Toda empresa tem um mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemaf também sabe disso
e chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemaf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemaf Soluções Empresariais. 25 anos. 3697-0950. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, a presença de um alien aqui no estúdio, mas saiu fora. Agora é o seguinte, no primeiro bloco a gente acabou não tendo... eu, na realidade, era para ter dado oportunidade aqui para o Hélio, mas que senão fica muito grande a cabeça do programa, a gente administra de uma forma melhor. Mande seus abraços. Não, na realidade não é um abraço. Ah, não é abraço, é verdade. Na última segunda-feira, um quem abraço assistiu de urso, o programa, né? só vou fazer um relato brevíssimo do que aconteceu. Na última segunda-feira nós recebemos aqui o promotor de justiça, o Dr. Sidney Botia, e eu fiz uma pergunta para ele relacionada ao vereador Paulo Tadeu, e ele, com a sua sinceridade e sua firmeza de sempre, respondeu. O vereador Paulo Tadeu ficou incomodado com a resposta e mandou para o blog do Poli, que aliás alguns gostam, outros não gostam, mas todo mundo lê. E mandou para o blog do Poli, então, uma resposta em que ele sugeria ou me acusava de ter combinado a resposta, a pergunta e a resposta com o Dr. Sidney, né? Então eu mandei para o blog do Poli ontem, não sei se vai ser publicado hoje, então eu vou ler a minha resposta que eu encaminhei para o vereador Paulo Tadeu. Caro Poli, com relação ao polêmico caso Sois Rei, gostaria de esclarecer o seguinte. Sempre respeitei o vereador Paulo Tadeu, mas acho que ele tem um defeito de informação. Acha que é o dono da verdade. Mais respeito, senhor vereador. Suas palavras foram uma ofensa gratuita a um cidadão brasileiro que tem 38 anos de profissão, geólogo, bacharel em Direito e 6 vezes representante do Brasil na reunião dos países produtores de urânio. E uma ofensa ainda maior ao promotor de justiça, Dr. Sidney Botia, cidadão sério, competente e probo. 2. A pergunta não era requentada, como o senhor sugeriu, e sim atualíssima, pois buscava comparar o discurso de Vossa Senhoria em 2010, quando não estava no poder, e o de agora, quando seu partido administra a cidade. O comportamento pirotécnico de outrora desapareceu, e diante dos fatos que comprovam os bons serviços da empresa Circulare, o aumento foi da mesma forma concedida em função das planilhas que eram tanto criticadas anteriormente. O meu objetivo ao questionar o nobre promotor foi esse, e ele respondeu de forma franca que o caracteriza. Não tenho culpa do senhor ter escrito um artigo que mantém até hoje no seu blog. 3. Desde 2010 participo do Jornal do Sul de Minas, na TV Poços, e ao longo de quase 300 programas nunca fui pautado pelo diretor Ideu Pereira ou pelo jornalista Fábio Zambrano, pois se isso tivesse ocorrido, eu já tinha puxado o carro, já que não recebo nada pela minha participação nesse programa jornalístico. 4. Refletindo melhor sobre essa acusação, cheguei à conclusão que o nobre Edil, quando escrevia a sua resposta, devia estar com a cabeça nos políticos do seu partido. Esses sim, chegados a acordos e combinações, que aliás levaram muito deles aos presídios em função dos saques promovidos aos cofres da nação e da Petrobras. 5. Para cima de mim não, vereador. Respeito é bom e eu gosto. Tá bom. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Muitas vezes acontece isso. Voltando ao nosso assunto, eu perguntei no bloco anterior a criação de uma junta administrativa de recurso de infração. É esse o nome? Viu como é que eu lembro? Exatamente. O curso funcionou na época. Aliás, antes de continuar, eu também quero mandar um abraço para o jornalista José Carlos Poli, um abraço cordial, que sempre acompanha o Jornal do Sul de Minas e muitas vezes, como nesta semana vem acontecendo, dá continuidade nos assuntos aí, falando exatamente dos acontecidos. Então, a criação do Jari em Poços de Caldas é garantida, como o secretário falou, e também eu quero saber uma informação, secretário, segundo consta, então a empresa que está
instalando esse sistema é uma terceirizada e continuará sendo assim para a administração posterior, para a gerência, por exemplo, da obtenção das multas? O sistema vai ser próprio da prefeitura? Como é que ficou isso? Não, é um contrato de prestação de serviços em onde ela tem a atribuição apenas de prestar o serviço. Ela não gerencia nada, não decide nada, não encaminha nada. Mas é um comodato, por exemplo? É isso que eu quero saber. Não, é locação. Os equipamentos e os sistemas foram como prestação de serviço e como locação. Em função de vários aspectos. Primeiro, questão de manutenção da aferição. Segundo, questão de reposição imediata e substituição de equipamento em caso de defeito. E segundo, com possibilidade de alteração de legislação, se tiver que atualizar a tecnologia, com a locação a gente tem mais possibilidade de andar correto, até porque assim, é característico do serviço público, infelizmente, uma certa dificuldade em fazer manutenção, em fazer esse tipo de operação. Esse custo é definido mensalmente ou anualmente? O senhor pode nos falar? Fixo, o contrato está aí, é público, o processo licitatório também está. Então é um contrato de 2.048.000 por 12 meses, nesses 12 itens, um valor mensal aproximado de 200 e poucos mil reais para todo o leque de prestação de serviço, sendo pago por medição. Ou seja, o que for prestado será pago, o que não for... Então tá. Então, chegou no ponto onde eu queria. Que a gente sabe que existe, por exemplo, a cidade vizinha aqui de Águas da Prata, durante um tempo, também teve algumas intervenções até do Ministério Público nesse sentido, porque houve o que falou de indústria da multa na época lá. Eu acredito e, sinceramente, não vejo a menor possibilidade disso acontecer em Poços de Caldas, me coloco até mesmo no sentido de defesa nesse aspecto. Mas é sabido que existem, por parte dessas prestadoras de serviço, muitas vezes uma meta de multas, né? Então, tipo assim, eu preciso fazer tantas multas para cobrir o serviço que está sendo custeado. Entendi. Não, então isso é muito importante, eu até agradeço assim, o detalhamento da indagação, para que em momento algum passe na cabeça do nosso telespectador, do nosso munícipe, que isso em sonho possa ter qualquer situação concreta. A locação é de manutenção do equipamento funcionando 30 dias ao mês, 24 horas por dia, só. O que vai medir, o que não vai medir, não interessa em nada no processo. E não altera em absolutamente nada. Não altera em nada. Então, se fizer 1, 0 ou 10 mil, ela recebe o valor fixo da locação pelo equipamento disponibilizado. Mas eu falo isso para o município também. Para o próprio município ter retorno com isso? Não, porque o município, a lógica do município foi a segurança mesmo. Embora você vai arrecadar. Não queremos arrecadar, não queremos não ter acidente. O custo... Mas vai arrecadar, de uma forma. Não, mas o custo, o que a gente ganha é na redução dos custos de saúde e outros indiretos. Né? Então, o que o município ganha, primeiro, é na questão da vida humana ou da integridade das pessoas, que é o mais importante. Em segundo momento, a gente ganha em economia nessas formas de atendimento ou de prestação de serviço. Tá certo? Agora, se tiver infração, pode ter a multa, mas assim, é muito importante estabelecer que não há qualquer vinculação do prestador de serviço com o resultado. O resultado é de inteira responsabilidade do município. Então senhor, deixa eu ver se eu interpretar o que o telespectador está em casa pensando. Pois não. A empresa vai receber um valor fixo, mensal, e o dinheiro arrecadado com as multas será todo da prefeitura? Será todo do município, claro. Tá bom. É quem está impondo a penalidade e quem tem a atribuição de fazer. Tá ótimo. E que quem tem esse direito. Exatamente. Lógico. Que depois o município tem que custear tratamentos de saúde, uma série de outras situações, conserto de vias, e é justo. Isso daí é feito no Brasil. Que, assim, não é só a sua observação de que nós tivemos no passado algumas intercorrências relacionadas a esse processo é verídica. E até assim, no passado fato, né? Nós tivemos uma situação complexa, porque haviam contratos onde os valores pagos eram percentuais da imposição de multa. É isso aí que eu estou querendo saber. Esse é um grande desvio e que realmente causou impugnações do próprio Tribunal de Contas, ações do Ministério Público e tal. Mas assim, esse processo já evoluiu o suficiente para não cair mais nesse tipo de cilada. Serve de bom exemplo do que não se deve fazer. Exatamente. Vai, Thiago. Secretário, o que está no Jornal da Cidade, eu acho, com relação a agente de trânsito que está demorando, queria que você explicasse como é que está a situação hoje para a gente. Ok, o concurso de agente de trânsito, iniciado acho que em janeiro do ano passado, né, ele ainda não foi concluído, não é que não foi chamado, o concurso não está concluso, porque diferentemente de uma série de editais de concursos públicos efetivados,
Esse concurso de agente de trânsito, nós tivemos um certo zelo, talvez a mais, em fazer um processo mais amplo. Ele foi dividido em 4 fases, a prova escrita, o exame, que é o teste físico, os exames de saúde e a 4ª fase, que é o curso de formação do agente. E todas essas 4 fases são eliminatórias e classificatórias. Então, não tem ninguém aprovado porque o curso não chegou ao final. Então, nós terminamos ontem, porque em razão da parte dos exames e das regras do edital, porque para cada etapa a gente tinha que ter um número mínimo de candidatos sendo submetido a ela, em 2 ou 3, 2 fases principalmente, nós não tivemos esse quórum mínimo. Tivemos que fazer uma segunda chamada para fazer o exame físico, depois nós tivemos que fazer uma segunda chamada para submeter mais uma cota a exames de saúde, que estão findando agora, e agora nós estamos agendando o curso de formação para, em princípio, iniciar no dia 29, me parece que de março, e conclusão por volta do dia 28 de abril. Ou seja, então o curso deve entrar nessa fase última e a partir daí em condições de nomeação. Ok, a gente vai fazer um breve intervalo, 3721-6955, é o telefone da TV Poços, para você aproveitar a presença aqui do secretário municipal de Defesa Social, que é responsável pelo trânsito, responsável pela Guarda Municipal e diversas outras atribuições importantes para o andamento pacífico da cidade. Defesa Civil. Defesa Civil também, exatamente. Eu estava falando, tentando lembrar, ainda bem que você foi junto aí. E aí a gente quer contar com a sua pergunta, com a sua participação. Nesse intervalo dá tempo, 3721-6955. Voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Abram alas para o Feirão da Economia da Carneiro Casa e Construção. Produtos com descontos de até 90%. Kit acessórios Mônaco apenas R$ 23,99. Tanque AJ Rorato 60 por 60 só R$ 69,00. Roupeiro Astra 70 litros apenas R$ 79,99. Kit prático Tondo. Gabinete mais espelheira 60 centímetros por R$ 289,00. Bacia com caixa acoplada e casa branca apenas R$ 309,99. Pague suas compras em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. O DME tem muito orgulho de ser de Poços de Caldas e quer que a cidade cresça cada vez mais. Então, investe muita energia em projetos sociais, porque acredita que eles podem ajudar a fazer o mundo cada vez melhor. O DME investe quase R$2 milhões todo ano em mais de 40 projetos que ajudam a dar ainda mais energia à educação, ao esporte e à cultura da cidade. O DME há 60 anos produzindo energia para o futuro. Estamos de volta, preciso fazer algumas perguntas aqui das pessoas que estão ligando. A Débora, do Centro, ela pergunta por que as vagas de deficiente e idosos ainda continuam todas ocupadas e diz que as pessoas precisam dar umas 10 voltas, segundo ela, na cidade para conseguir estacionar, porque tem outro veículo sem cartão na vaga. Como é que está essa situação, secretário, de vagas de idosos, deficientes? Nós estamos ampliando a instalação dessas vagas especiais
E por que acontece? Primeiro que as pessoas não têm o devido respeito e consideração por essas que precisam desse tratamento especial. E segundo, porque nós ainda não fiscalizamos o suficiente para alterar essa conduta e que estaremos incrementando a cada momento. Ok, peraí, deixa eu fazer mais uma aqui, só do telespectador. Lógico, Silvio José Ferreira, um abraço, Silvinho, um abraço, Silvinho. Foi gasto mais de 2 milhões em equipamentos. Quanto custa cada equipamento individual e quanto custa para implantar? Qual o custo para implantar isso? Não tem custo nenhum para implantar. Dá uma resumida que a gente já falou no início. O custo é o seguinte, é funcionando. A locação é o equipamento, é o serviço, não é o equipamento. Né? Então ele tem que estar prestando serviço. Aí, como são 12 itens, isso está fracionado, esse contrato, tá certo? Então, assim, os radares, eu acredito que pela proporção que eu me recordo, está em torno de 100 e poucos mil reais, e o resto é composto pelos demais itens contratados. Inclusive a manutenção com troca de tecnologia, como inclusive com mudança de local, sem pagar nenhum centavo a mais. Se quiser, vamos agora para Emílio Preza. Aqui baixou muito o nível, lá cresceu. Ao invés de comprar outro, vão tentar dividir esse agora em outro, podemos fazer. Nós temos essa flexibilidade contratual. Interessante. Fátima, do Jardim Azaleias, pergunta para o secretário sobre as câmeras de monitoramento que a administração anterior comprou, não sei, junto com a Alcoa, se serão instaladas de novo na cidade. Então vamos ampliar essa pergunta, com licença, viu, Fátima? Novas câmeras com melhor tecnologia, melhor definição, porque aquelas lá não identificam ninguém. Fátima, Zambrano, me perdoe, porque como esse processo foi eu que estabeleci na época, nós temos que sintonizar. Quando foram instaladas essas câmeras, era o que tinha... A tecnologia disponível na época. Disponível na época. Tá bom, secretário, mas não identifica mesmo. Não, hoje não tem. Hoje não tem. Ela não tem, não é que não identifica, ela não tem. Se você comprar um Fusquinha hoje e fizer uma boa manutenção dele, comprou para te levar para a sua propriedade rural, enquanto ele estiver de pé, ele vai te levar. Vai ter coisa melhor, mas ele vai continuar te levando. Então, aquilo que você esperava do Fusquinha, ele vai te dar a vida inteira, desde que você faça a manutenção devida a ele. Então, o sistema de tecnologia é mais ou menos isso. Aquilo que tinha como resposta naquele momento, funcionava, se nós tivesse manutenção até hoje, estava dando aquele mesmo resultado. Mas não dava resolução. Agora vamos voltar ao passado, vamos pensar daqui para frente. Novas câmeras. Que é o que está pegando. Nós tivemos uma promessa da Defesa Social de implantação do olho vivo aqui, no final de 2013. Aí houve a transição, não aconteceu. Nós estamos retomando esse processo, né? Estamos fazendo uma agenda com a Defesa Social do Estado, no sentido de resgatar esse projeto. Nós já vimos que ele ocorreu agora em Passos, Pouso Alegre parece que está instalando, e nós estamos aí na força e na ação no sentido de trazer também o olho vivo para auxiliar exatamente nessa questão da segurança municipal. Secretário, o senhor no primeiro bloco esqueceu de responder uma pergunta minha relacionada com a Avenida Champagnat para alívio de alguns apresentadores de televisão. Mas eu queria ampliar um pouquinho a pergunta. Você está pedindo, e dizer, não reclama quando voltar, hein? E dizer o seguinte, ali naquele trecho da Champagnat, que eu já me referi, perto do Colégio Municipal, por volta de 17 horas, acontece um engarrafamento monstro no sentido Colégio Municipal, centro da cidade. No sentido contrário, tem muito pouco carro. A mesma coisa acontece lá perto do mercado municipal, trava tudo esse horário. A Guarda Municipal tem possibilidade de intervir num momento desse, em que o sinal atrapalha mais do que ajuda, ou seja, ele retém o trânsito na Avenida Champagnat e libera o trânsito no sentido contrário sem ter ninguém. Então, o senhor acha que a colocação de um guarda municipal, se eles tiverem essa atribuição, né, seria uma forma de resolver o assunto? Bom, aí tem que olhar o caso específico. Se eu pegar o colégio municipal, ele é uma possibilidade, sem dúvida alguma, isso faz parte do escopo da atribuição do guarda municipal empenhado no trânsito, sim. Com relação à região do mercado, aí não, porque ali nós temos um outro tipo de configuração e um outro tipo de fluxo de tráfego. Nós temos ali o acesso da Zona Leste e a saída da Zona Sul, entrando no horário de pico, num espaço viário muito reduzido, com caixas muito pequenas, que tem um problema de saturação momentânea. E aí, nesse ponto, com essa contagem e avaliação, certamente o semáforo vai dar melhor resultado que o agente.
Por quê? Porque o agente vai controlar pelo visual de curto espaço e não vai dar conta de fazer uma transição de tempo muito adequada. Até em relação a essa questão e essa região, nós estamos com um estudo já contratado, uma consultoria de tráfego, para exatamente fazer uma atualização desses planos semafóricos no entorno do terminal urbano, de forma que a gente consiga minimizar os efeitos, porque o horário de pico a gente já viu que uma grande parte dessa sobrecarga é dada pelo pico de transporte coletivo de saída para o sul e para o leste, que são os dois eixos que concentram em torno de 60% a 65% do transporte coletivo da cidade. Uma sincronia bem regulada entre os semáforos pode auxiliar também, viu, coronel? Lá nós estamos falando de um eixo que tem uma certa sincronia, mas ela é quebrada porque, infelizmente, tem coisas que são, do ponto de vista de gestão técnica, difícil de falar. Exemplo, o Brasil não tem uma normatização de semáforo, ou seja, um semáforo pode ter uma tecnologia que só aquele fabricante consegue criar sincronismo com o outro. São soluções proprietárias, que acontece? Né? Você vai aplicar um processo licitatório de compra de controlador semafórico. Hoje ganha uma empresa, amanhã ganha outra. Você coloca os semáforos dessa empresa aqui e coloca os da outra no outro eixo. E um não conversa Eles jamais vão se integrar. Por quê? Porque falta uma norma brasileira de protocolo aberto dessas tecnologias, de forma que elas sejam intercambiáveis e gerenciáveis por uma central qualquer. É uma grande defasagem. Aí nós temos um problema. A cidade tem, vamos supor, João Pinheiro eu tenho equipamento de uma marca, a Assis eu tenho de outra, a Rio Grande do Sul tem de outra, Santa Catarina tem de outra. Então eu só vou conseguir sincronismo no eixo daquele fabricante. Antes que o Tiago faça a pergunta... Mas de novo, vamos podar o Tiago? Só complementando aqui, coronel, também tem a falta de educação, tem a falta de educação do motorista brasileiro. Eles insistem em passar e fechar a via quando o sinal está amarelo, ele tenta passar e fica no meio da via, aí cria um problema seríssimo. Então, só essa... Me solidarizo com o Tiago. Vai, Tiago, por favor. Desculpa. Coronel, recentemente o senhor também esteve na Câmara Municipal, né, para falar com relação ao Conselho Municipal de Combate, eu acho, de álcool e drogas aqui no município. Como é que foi essa conversa com os vereadores e também quais foram as cobranças dos vereadores com relação a esse conselho e com relação à questão do álcool e drogas em posto de causa, ou seja, o que a gestão pública está fazendo com relação a isso, né? Acho que foi um convite, um requerimento da Câmara para que o Conselho Municipal, e não é de combate, não só para ajustar, é de políticas sobre drogas. Você está colocando combate, que eu acho interessante falar combate. Não, mas é porque no Conselho, a gente combate o combate. Então, por isso que eu estou reforçando o conceito, porque a política sobre drogas parte de um pressuposto diferente, não dessa lógica de antagonismo no sentido do termo combate. O que nós precisamos estabelecer é uma política. O que é uma política? Exatamente um pacto da sociedade para conviver em relação a um determinado aspecto. Então, todos os eixos norteadores da política brasileira sobre álcool e drogas, ele passa por aquelas questões de redução da oferta, redução do dano, inserção social, logicamente num contexto muito mais de saúde e assistência de que de combate enquanto proibição ou não. Então, essa questão foi muito colocada de forma interessante nessa discussão com a Câmara, e o mais importante não é a cobrança, é exatamente de que forma o Legislativo, o Conselho possa atuar de forma a melhorar e estabelecer um sistema mesmo, algo mais integrado, mais global, que nos dê uma percepção mais adequada da dimensão do problema e quais são as estratégias e alternativas para a implementação dessas políticas com mais efetividade no município. Então, ali nós estabelecemos a necessidade de fazermos um melhor diagnóstico e levantamento da questão do município, de que maneira o regramento local facilita ou dificulta essa ação de uma política de redução de danos de oferta e de reinserção social do drogadito principalmente. Então, foi um momento extremamente rico, importante, e que, após isso, nós já tivemos uma reunião do próprio Conselho, onde nós estamos potencializando mais as ações e agilizando no sentido de
entregar mais informações de qualidade e integrar as estratégias com os demais poderes. Ok, a gente já está chegando no final desta edição, mas a Débora faz uma pergunta, vou fazer, o senhor responde aí. Como vai ficar a penalidade para quem não cumpre a lei? A lei estabelece a penalidade para aqueles que infringirem aquelas regras. Então, para cada regra infringida, há uma penalidade específica estabelecida. Se nós estivermos falando especificamente do caso do radar, ele é objeto de multa, tá certo? Até o limite de 20%, quem passar de 50% do total pode ter suspensão do direito de dirigir, recolhimento da carteira e a multa multiplicada aí passando dos R$500. A penalidade mesmo é o que dói no bolso, né? A multa e também o ponto os perdido pontos na carteira, né? Que são importantes para poder depois renovação da CNH. Agora, só para o senhor finalizar, falando, depois o Hélio tem um breve comentário, foram adquiridos novos equipamentos para a Guarda Municipal, foram feitos treinamentos, nos fale desse momento que passa a Guarda Municipal. A Guarda Municipal está num momento de Cada pessoa fazer propaganda aí da corporação. Fazer propaganda, ela é um patrimônio do cidadão, né? Então nós temos que trabalhar junto para que cada um tenha orgulho daquilo que a sociedade produz de melhor e a Guarda tende a caminhar nessa direção. Nós estamos nessa transição, foi feito logicamente em função do Estatuto Geral das Guardas Municipais Brasileiras, que regulamentou o artigo 144, essa lei foi editada em agosto do ano passado e deu vamos dizer, uma configuração básica para essas instituições no Brasil e também melhorou a interpretação do papel, da atribuição e da competência dessas instituições. Então, se o Poços Caldense mais atento, pode ver que nós estamos migrando a Guarda aos poucos para uma nova forma de atuação. Essa lógica de defender que a Guarda tem que cuidar do próprio municipal, cidadão Poços Caldense. Você acha que o seu dinheiro deve ser gasto para alguém vigiar prédio? São as pessoas que são importantes. Então nós temos que trabalhar para proteger as pessoas. As pessoas são o patrimônio da cidade. Exatamente. Então nós estamos trabalhando nessa mudança de atribuição e para isso nós vamos ter que fazer toda uma reestruturação da Guarda. Ela vai ter que ter uma nova legislação, uma nova estrutura organizacional e, principalmente, na questão de capacitação, porque nós não vamos fazer uma transição de 21 anos de um modelo para um novo modelo muito assim, no estalar de dedos. Já usaram o spray? Deram um sprayzado em alguém? Já usaram. Coronel, me diz uma coisa, rapidinho. Qual é a previsão de instalação dos parquímetros? Quer dizer, vai ser parquinho na Zona Azul. Todo mundo preocupado aí, inclusive a nossa telespectadora perguntou sobre o problema no centro, né? Certinho. Qual é o prazo? Existe uma relação muito próxima dessa questão do estacionamento com o fluxo. Logicamente é uma causa e efeito aí. Se você tem boas vagas e oportunidades de estacionar, logicamente as pessoas circulam menos à procura de vagas, impactam menos também o eixo viário. Nós estamos apenas aguardando a análise da Câmara sobre os vetos implantados no projeto de lei no final do ano passado aprovado, porque tiveram algumas inserções na lei que elas comprometem o processo realmente de contratação. Fechando isso, o edital entra na praça para fazer a concessão, aí é o tempo do processo, que eu prefiro não dizer prazo, porque ele pode ter tantas interferências que a gente pode criar uma expectativa falsa. Mas nós já estamos com tudo pronto, aguardando apenas esse viés legal para estabelecer o processo. A mesma Débora pede multas e penalidades mais severas para quem estaciona nas vagas de deficiente e idosos, carros rebocados e tudo mais, né? Na realidade é o que todos desejamos, porque as pessoas não respeitam. Já é uma previsão de medida. Eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de nos atender hoje e agilidade também, né? Inicialmente eu tinha me esquecido, né? Quase não, eu não falei, o senhor está se entregando, mas eu passo o recibo. Vou me declarar aqui, né? Fica mais fácil, né? Então, mas foi providencial a lembrança e felizmente o trânsito estava tão bom que eu gastei muito pouco tempo para chegar. Pronto, tinha que aproveitar. Ainda bem que não tinha radar, ainda. Não, mas dentro do limite. O senhor está ficando bem treinado, o senhor não era assim quando era polícia não, viu? Mas tudo bem. Um abraço. É a convivência. Essa proximidade aí tem umas coisas, né? Vamos lá.
Secretário, grato pela presença. Estamos à viu? disposição. Boa continuidade no trabalho. Hélio, Obrigado. grato. Eu agradeço, mandar um grande abraço pro Volninho, Volno Sério Filho, né, que anteontem se tornou mestre, né, pela faculdade dele lá, então ele agora deve começar um doutorado, menino de rara inteligência, brilhador, e também um abraço para Gabriela e Natália, que trabalham lá com o Dr. Volney pai, Dr. Volney filho. Então um grande abraço, parabéns pelo trabalho de todos aí. Ganhou o tratamento. Vai, Thiago, até segunda. Lembrando, obrigado, até segunda. Obrigado, Elinho, obrigado ao Coronel. Só deixar um recado aqui para a Vina atender, né, o pessoal da Vina, aí, atender a imprensa, porque está uma situação muito complicada. Aí eu falei com o Zequinha ontem, o Zequinha passou a bola para a Vina, só que eu não consigo aí uma entrevista com o pessoal da Vina para falar sobre a situação da coleta de lixo que Poços de Caldas. Aqueles trabalhos de madrugada, durante os dias dormem. Pois é, a gente tenta, na realidade, da outra vez que o secretário Zé Muniz Alves esteve aqui, ele me ligou posteriormente falando o nome do diretor da Vina, o telefone, o celular dele, endereço, mas eu não consegui falar não, viu, secretário? Né? Das 3 vezes que eu liguei lá ontem não estava. Eu também não consegui não, tentei algumas vezes, é preciso resolver esse problema de uma vez por todas. Alô, prefeitura, resolva, porque o bicho está pegando. Eu desejo um bom final de semana, felicidades para você, segunda-feira estaremos de volta, até lá.